pastor, padre ou igreja quem realmente fala por Deus? Quando foi que seguir a Deus virou seguir um líder? Essa pergunta não ataca Deus, não ataca a fé e nem tenta destruir a espiritualidade de ninguém. Ela incomoda porque atinge algo muito mais sensível. A autoridade religiosa, desde cedo, muita gente aprende que para ouvir Deus é preciso alguém no meio. Um pastor, um padre, um líder espiritual, uma instituição. Aos poucos, essa mediação deixa de ser um auxílio e passa a ser uma regra absoluta, quase incontestável. Mas em que momento isso aconteceu? E mais importante ainda, quem decidiu que deveria ser assim? Se olharmos para os textos sagrados, a ideia central sempre foi que Deus fala com pessoas, com indivíduos comuns, imperfeitos, falhos. Moisés não era sacerdote quando ouviu Deus, Davi não era rei quando foi escolhido, e os profetas não pediram autorização institucional para dizer o que diziam. Eles ouviram, falaram e muitas vezes foram rejeitados justamente pelas lideranças religiosas da época. E então chegamos a Jesus, o ponto mais desconfortável dessa conversa. Ele não fundou uma instituição poderosa, não criou cargos religiosos, não estabeleceu uma hierarquia espiritual formal e não vestia símbolos de autoridade. Pelo contrário, Jesus entrou em conflito direto com os líderes religiosos do seu tempo, com fariseus, escribas e sacerdotes que usavam exatamente o mesmo argumento que ainda se usa hoje: somos nós que falamos por Deus. A resposta de Jesus foi dura. Ele os chamou de hipócritas. Disse que colocavam fardos pesados sobre as pessoas e afirmou que conheciam a lei, mas não conheciam o coração de Deus. Isso levanta uma pergunta perigosa. É possível falar muito de Deus sem realmente ouvi-lo? Com o tempo, a fé deixou de ser uma experiência pessoal e virou um sistema de regras, hierarquias, cargos, permissões e proibições. Hoje, para muitos, Deus só fala se passar pelo microfone certo, pelo púlpito certo, pela instituição certa. Mas se Deus é soberano, por que ele dependeria de uma estrutura humana para se comunicar? Essa é a parte que incomoda, porque se Deus fala diretamente com pessoas, o poder muda de lugar, e poder, quando concentrado, raramente é devolvido voluntariamente. Não é difícil entender por que seguir a Deus virou seguir líderes. Líderes oferecem respostas prontas, segurança, organização e alívio para a dúvida. Pensar por conta própria dá trabalho. Discernir exige responsabilidade, ouvir a Deus sem intermediários exige maturidade espiritual. É muito mais fácil terceirizar a consciência. Se o pastor falou, então tá certo. Se a igreja ensina assim, não se questiona. Se o padre disse, quem sou eu para discordar? Mas foi exatamente esse tipo de pensamento que Jesus confrontou. Ele nunca disse sigam o templo, nunca disse obedeçam os líderes, nunca disse não questionem. Ele disse, sigam-me. E seguir Jesus nunca foi confortável, automático ou cego. Sempre exigiu discernimento, amor, consciência e responsabilidade pessoal. A pergunta então não é se líderes religiosos são inúteis, eles não são. A questão é quando o líder ocupa o lugar que deveria ser de Deus. Quando questionar vira rebeldia, quando pensar vira pecado, e quando discordar vira ameaça, a fé deixa de libertar e começa a controlar. E aqui vem a parte mais sensível. Muita gente não segue a Deus, segue a igreja, segue a doutrina, segue o líder. E quando o líder cai, a fé desmorona junto. Talvez porque nunca tenha sido fé em Deus, mas fé na estrutura. Isso explica por que escândalos religiosos destroem comunidades inteiras, como se Deus tivesse falhado, quando na verdade quem falhou foi o ser humano. Deus não cai, instituições caem, líderes falham, Deus permanis. Talvez a pergunta correta não seja quem fala por Deus, mas sim quem está disposto a ouvi-lo sem filtros. Porque ouvir Deus exige coragem, exige abrir mão de certezas confortáveis e exige questionar tradições que nunca foram questionadas. No fim, seguir a Deus nunca foi sobre frequentar um lugar, mas sobre transformação, consciência, amor ao próximo, justiça e humildade, menos coisas que, curiosamente, não precisam de cargo para existir.
Então fica a reflexão final: você segue a Deus ou segue alguém que diz falar por Ele? Se essa pergunta te incomodou, talvez ela seja necessária. Que Deus os ilumine e os proteja sempre. Amém. Amém e amém.